O Megafone é um programa com selo de especialmente recomendado para crianças e adolescentes, segundo a Secretaria Nacional de Justiça. Salve, meu povo! O Megafone tá na área. O Megafone estará discutindo assuntos do seu interesse, como saúde, AIDS e DSTs, vixe, aquela velha história, será? O programa do jovem que procura cultura, informação e diversão. O Megafone começou de uma forma diferente e a gente vai continuar, né? Meu nome é Ives Albuquerque, eu fui um dos fundadores da ONG Ensine. A ONG ela surge como um projeto que foi solicitado pela Secretaria de Educação para levar conhecimentos de técnicas audiovisuais para professores de escola pública, e isso em 1998. Então, no ano seguinte, foi criado o núcleo, na época, o Núcleo Sociocultural de Arte Audiovisual, que era a Ensine, e a gente começou a desenvolver algumas atividades com crianças de escola pública, no sentido de trabalhar produção de vídeo, no sentido de trabalhar a imagem. Em 2005, eu conheci a Ensine através da fábrica de imagens, né? Eu e uma amiga, a gente foi para se inscrever para o curso de audiovisual, só que acabou que a gente não passou e eles disseram que ia ter uma nova seleção na Ensine, que era uma outra ONG que trabalhava com audiovisual e estava oferecendo cursos para jovens de escola pública. E eu soube do Ensine através da TV, eu estava assistindo um programa que era sobre mercado de trabalho e empreendedorismo, aí me informei como era que se inscrevia no curso, por telefone, aí fui no local, né, para me inscrever, passei por um processo de seleção e fui aprovada. Bom, eu sempre tive desejo por trabalhar com audiovisual, com televisão, e eu já era telespectador, sempre gostei de assistir outros programas e virei telespectador do Megafone. E um dia a apresentadora falou que eram jovens de escola pública que produziam e tinham cursos preparatórios para isso. O Ensine ele oferece cursos para os alunos de escola pública na área da comunicação. Eu me interessei e fiquei constantemente atrás da organização até que eles abriram uma turma. Eu entrei na Ensine assim meio que de paraquedas e aí fui descobrindo o mundo do audiovisual, né, através do curso. Então eu comecei com um curso de teatro e aí fui desenvolvendo algumas aptidões para atuar e tal, e sempre trazendo algumas questões do audiovisual por conta do programa Megafone. Só que daí, quando começou o curso, nos 3 primeiros dias, né, a gente fez algumas aulas, alguns esquetes, e no último dia disseram que a gente tinha sido selecionado, eu e mais 7 amigos, para ser apresentador do Megafone. Bom, o processo de formação na Ensine, ele parte do pressuposto de uma educação não formal, né? Nós baseamos nossas ações na metodologia de Paulo Freire, né? Também ações voltadas na área da temática de educomunicação, mídia educação. Falando especificamente de correntes de pensamento, ou correntes filosóficas, ou correntes pedagógicas, talvez o pensador que mais influenciou, ou mais me influenciou, ou influenciava os professores que estavam lá, realmente era Paulo Freire, certo? A gente nunca se rotulou como uma experiência de educomunicação. A formação, ela parte do pressuposto de que o jovem vai estar com os educadores conduzindo esse processo. Uma coisa que a gente sempre tentou desenvolver, eu não sei se a gente conseguiu 100%, porque isso era um processo bastante difícil, era um exercício diário, que era de você conseguir desenvolver as atividades que acontecia dentro da Ensine, parcerizado com os professores, com os gestores e com os jovens que lá estudavam. A parceria entre alunos e professores era muito interessante, porque nunca era aquela aula que o professor chegava, aquela aula que a gente costumava ter no ensino médio, que o professor chegava, todos ficavam sentados e ele só falava sobre o assunto e pronto, ficava todo mundo passivo, né? Todas as atividades a gente buscava envolver esses jovens de forma que eles pudessem ter decisão, seja
seja nas temáticas, seja nos conteúdos que eram dados em sala de aula, seja nas produções que eram realizadas ou que eram demandadas. É claro que isso era algo extremamente difícil, porque passava pela questão de metodologia, passava pela questão de conteúdo, passava pela questão das discussões que aconteciam dentro do espaço, mas eu acho que na medida do possível a gente foi muito bem sucedido nessa experiência de trabalhar conteúdo parcerizado com o jovem e com os professores que tinham lá. As temáticas sociais, né, são levantadas a partir do desenvolvimento das técnicas e a partir desses conteúdos técnicos nós promovemos essas discussões que a gente acredita que vai trazer um novo olhar para esse adolescente, para esse jovem, um olhar crítico, né, um olhar diferente voltado para as questões que acontecem na sociedade. Até na faculdade, quando entrei, eu vi essa diferença, porque nos círculos de debates eu sempre me sobressaía, porque os diversos assuntos que o professor citava, mencionava, eu já tinha aquele embasamento através do jornal que a gente produzia no Ensine, do programa que sempre falava de temas relevantes, e esses temas tinham que ser estudados pela gente. O curso não é só para você aprender a mexer numa câmera, a mexer num computador, para você aprender a editar. Ele também ensina a como fazer isso e o porquê você está fazendo isso. Um outro elemento importante para mim foi a questão do movimento social. A organização trabalhava com o Estatuto da Criança e do Adolescente, direitos humanos, e esses conceitos também foram muito importantes na minha formação. Se você quiser que eu rotule o que eu considero que foi a atividade da Ensine, ou que é a atividade da Ensine, eu diria que é de comunicação educativa, que é que outros pensadores, inclusive o Martim Barbeiro fala, que é da comunicação educativa, que é um processo libertador, que é um processo de ampliação de horizontes, né? E por outro lado, a educação como um processo que se utiliza desses processos comunicacionais, que se utiliza as ferramentas comunicacionais para poder fazer esse elo entre professor e aluno. Martim Barbeiro fala que o Paulo Freire foi o primeiro grande teórico da comunicação na América Latina, quando ele diz que um ser analfabeto é um ser incapacitado de se comunicar, é um ser silenciado. Então, quando a gente olha por essa ótica, você vê como está intrinsecamente relacionado os processos educacionais com os processos comunicacionais, né? Então, é isso que a gente sempre acreditou na Ensine, né? E eu acho que por isso que esse trabalho ele sempre foi muito natural de ser realizado. E depois, com os laboratórios de comunicação educativa, a gente viu, o laboratório de comunicação escolar, a gente viu que o que a gente fazia no megafone depois foi expandido para dentro do espaço escolar, de forma muito natural. O conhecimento em direitos humanos, o conhecimento de movimentos sociais, isso me possibilitou a buscar coisas que eu já acreditava, né? Tem um episódio interessante que, acho que no período que a instituição iria dispensar a turma por conta do projeto, término de projeto, a gente resolveu mobilizar um protesto, onde na reunião que aconteceria esse desvinculamento, todos nós iríamos de preto. Eu lembro que na camisa tinha luto por uma TV ética. Então acho que esse foi um momento marcante da mudança, assim, de personalidade, que foi um momento que tanto eu quanto a turma a gente consegue chegar para pessoas importantes na nossa formação, né, profissional e humana mesmo, que foram os educadores da Ensine, e dizer, tudo bem, a gente concorda com vocês, a gente respeita vocês, mas a gente pensa diferente, a gente acha que pode colaborar com vocês de forma diferente, mas porque a gente queria continuar e a instituição não tinha como manter-nos nos projetos. Nós tivemos aulas de expressão corporal, tivemos aulas de fonoaudiologia, sexualidade, direitos do trabalho, direito constitucional, o direito da criança e do adolescente, né? E entre outros temas, né? Participamos de momentos produzindo documentário, produzindo um jornal que foi feito por nós mesmos do curso. E nada mais natural do que criar um espaço onde esses jovens pudessem pensar, produzir, refletir e, esse talvez fosse a grande diferença, difundir
essa produção que estava sendo realizada dentro do Espaço Ensine. O megafone ele surgiu dentro da Ensine, primeiramente, como uma estratégia de capacitação dos adolescentes e jovens, como um módulo prático, na verdade, porque os alunos passam dentro da Ensine por um processo de capacitação em várias cadeiras, né? E aí vem edição de vídeo, produção e captação de imagem, câmera, fotografia. E o megafone, ele era esse espaço onde o último módulo, o módulo prático, onde os alunos colocavam em prática todo o aprendizado. O processo se gestou a partir do ano 2000 e em 2002, houve toda uma pré-produção em 2001 e em 2002 foi ao ar o primeiro megafone pela TV Ceará. A princípio para todo o estado, e no final do processo, que foi em 2007, 2008, a gente conseguiu veiculação nacional pela rede, pela TV Brasil. O megafone ele tem uma metodologia que é própria do universo audiovisual, né? Ele inicia com o processo formativo dos jovens e ao final desse processo formativo a gente começa a definir pautas, né, para esse programa. E a partir daí você poderia criar um espaço de reflexão sobre temáticas que eram importantes ser discutidas, mas que eram discutidas com um propósito. E o tema de hoje é sobre direitos humanos e violação desses direitos. E hoje vamos receber a presença da Tati Andrade, que vai falar um pouco sobre o seu trabalho no Unicef. Esse tema, ele geralmente era pautado pelo cenário do contexto que a gente estava vivendo. Por exemplo, estamos no aniversário do ECA, essa época. Então, inevitavelmente, vinha algum tema proposto pelos jovens naquela área. Agora é o mês do combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Inevitavelmente, esse tema vinha para dentro do megafone. E esse programa, para nossa surpresa, ele foi reconhecido como um programa indicado pelo Ministério da Justiça como um programa especialmente recomendado para crianças e adolescentes. Ganhou o prêmio Escola Viva, ganhou vários reconhecimentos, tanto da qualidade técnica, mas principalmente da qualidade de conteúdo que era desenvolvida, do propósito que aquele projeto tinha e como é que ele se desenvolvia com aqueles jovens que trabalhavam naquela produção. O programa ele tem um formato auditório, né, composto por alunos de escolas públicas e outras ONGs. Eram convidados sempre um mediador, um especialista, alguém da área de atuação daquele tema escolhido durante aquele programa, que interagia com o público presente na plateia, que são alunos de escolas públicas. Outro fator importante é que o programa ele tinha quadros gravados anteriormente, né, que eram exibidos no auditório e montados na edição, fazendo parte do programa. Então esses quadros todos também eram produzidos por esses jovens, né, que eram capacitados, que são capacitados nas formações. O megafone veio à Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Ceará saber um pouco mais sobre o seu trabalho aqui no nosso estado. Vamos lá conferir? Então hoje o que a gente observa é que essa metodologia ela possibilita outro impacto na vida desse jovem, porque assim, nós não temos o objetivo de formar profissionais no mercado audiovisual, esse não é o objetivo da Ensine, mas como impacto, inevitavelmente o que a gente observa é que quase 100% desses jovens que passam pelo processo formativo na Ensine, através do megafone, terminam por escolher carreiras nessa área, na área da comunicação, e muitos trabalham em produções de TVs e outros programas, em rádios, né? Então isso aí para nós é muito importante, porque é fruto da qualidade dessa metodologia, porque ela é extremamente adequada ao mercado, ela é feita realmente como é feito nos cursos, não deve nada aos cursos universitários, né, de comunicação. Quem já passou sabe disso, e quem hoje está lá na universidade também percebe isso, que o megafone ele realmente ele tem esse impacto na vida dos jovens que participam do processo de formação. A produção do programa Megafone e a minha participação na ONG Ensine foi assim, um divisor de águas para mim, né?
Antes eu não tinha tanta expectativa, eu não sabia o que eu queria da vida, não sabia, na época eu estava prestando vestibular, eu não sabia o que fazer. O megafone ele me ajudou muito profissionalmente e pessoalmente também, porque eu aprendi a ter responsabilidade, né? Eu aprendi como é que funcionava toda a questão da TV, a questão da gravação, a questão de poder montar o programa. Quando uma coisa não dava certo, a gente tinha que fazer outra coisa para que desse certo, a gente teve que aprender a trabalhar com prazos. Ele foi muito divertido para mim e veio num momento importante da minha adolescência. Eu entrei com 15 anos, acredito. Vai fazer 10 anos. Caramba! Mas eu entrei com 15 anos e foi um tempo complicado da minha vida, por várias coisas, né? Adolescente é um tempo complicado para todo mundo e na minha vida eu tinha várias coisas para serem resolvidas ainda, com relação à minha sexualidade, com relação à minha vida profissional e tantas outras coisas, minha vida familiar e a instituição acabou que funcionando como um contrapeso com relação a essas coisas que eu não conseguia abordar. Eu lembro que eu escrevia às vezes um texto, tinha uma matéria que era matéria-tema, e aí tinha que falar sobre um determinado assunto, política. Aí lá ia eu escrever sobre política e tal, a Micheline olhava pra mim e dizia: mas quem é você para falar disso? Aí eu, como assim? Aí ela, não, você tem que dizer que alguém falou isso, tem que respaldar, tem que ter uma referência. E eu, então essas coisas básicas, né? Eu acho que a idade, né? A falta de maturidade também, de vivência, de bagagem, acabava que fazendo que a gente... Então, assim, fui construindo tudo isso a partir do dia a dia na Ensine, a partir do dia a dia, produzindo megafone. Ainda hoje, o exercício de descobrir o mundo e questionar sobre a vida é algo fundamental para o desenvolvimento humano. Prova disto é o seu irmãozinho de 3 anos que vive lhe perguntando coisas difíceis como: o que é férias, hein? Por que o céu é azul? Por que temos 5 dedos? Por que choramos quando estamos tristes? Por que a lua só aparece à noite? Porque sim? Porque sim não é resposta! Fazer o programa todo dia, assim, também me possibilitou acho que um acréscimo mesmo à autoestima, de achar que, sou capaz de fazer isso, de provar às pessoas que eu tô junto, minha família e amigos, né, de que eu poderia desenvolver um papel importante. Então, assim, foi muito importante como forma de legitimar, assim, me legitimar enquanto gente. Nesse sentido, o programa foi extremamente exitoso, vitorioso, bem elaborado, mas se você me perguntar qual eram as dificuldades em termos gerais de um programa de televisão, eram todas as dificuldades inerentes a realizar um programa de televisão, só que sem os recursos que nós tínhamos e sem a certeza de grade, a certeza de recursos que tinha na frente. Isso criava também estresse, isso criava todos os ambientes, eu acho que normal, que depois esses jovens vivenciariam ou vivenciam hoje dentro dos espaços formais de trabalho que eles vivem. Atualmente o megafone ele é vinculado no nosso site, né, o www.entrelaço.org. Lá você pode assistir os últimos programas que foram produzidos, foram exibidos ao vivo, mas nós temos a versão gravada que está disponível nesse site. Hoje ele tem um formato um pouco maior, por conta que a web dá essa liberdade maior, né? Coisa que a TV não, porque tem os intervalos dos blocos. Ele não é mais dividido em blocos, como ele eram 3 blocos de 10 minutos cada, hoje ele tem 1 hora. E atualmente, até o ano de 2013, a gente estava produzindo megafone, porque nós tínhamos um convênio com o financiador, que era a Petrobras, que finalizou após os 2 anos, e agora nós estamos no processo de captação e mobilização de novos recursos. Nós temos exemplos de jovens hoje que estão no mercado de trabalho, na área de formação, na área de comunicação ou na área de educação, e a Ensine teve um forte papel nessa decisão. Mas tem outros jovens que atuam em outras áreas na sociedade, em outras profissões, mas que atuam com esse olhar diferenciado, né? que a gente traz no processo de formação. E eu acho que eu devo muito ao Ensine, né? Foi muito importante para mim, para minha formação, não só profissional, porque hoje eu sei o que eu quero seguir, qual é a carreira profissional que eu quero ir, eu quero fazer jornalismo, estou estudando jornalismo, mas
principalmente como ser humano, que é consciente dos seus direitos e principalmente que sabe que pode fazer diferença na sociedade. Depois da Ensine, né, eu comecei a trabalhar em TV. Né? Eu fui trabalhar na TV União, né, a princípio como cinegrafista. Uma das poucas cinegrafistas mulheres aqui de Fortaleza. Hoje eu estou operando VT. Eu ainda trabalho na área, faço freelancers como cinegrafista e atualmente estou trabalhando num programa na TVC como editora de imagens. E estou trabalhando como diretor de imagens na TV Diário. Hoje eu estou concluindo o curso de publicidade e trabalho numa agência de comunicação digital, sou analista de mídias sociais. O programa fica por aqui. Obrigado a todos vocês também e até a próxima. Valeu! O que eu diria para todos esses jovens que passaram, essa turma toda que passou pelo megafone? Eu diria que vocês têm um compromisso, o megafone foi dado a vocês foram capacitados e hoje vocês têm um compromisso de não deixar isso morrer, né? Tenho muito orgulho do que o que a gente conseguiu fazer com aquele grupo, com as pessoas que estavam lá, com os professores que estavam lá, com as pessoas que passaram pela Ensine. Eu posso dizer que foram pessoas todas ali, foram pessoas de boa fé, foram pessoas bacanas que acreditavam em uma proposta, que acreditavam em um ideal de vida, que acreditavam em uma forma de se comunicar, em uma forma de educar. A gente tem sempre da Lígia, do Lucas, Eliette, Catiele, eu não quero falar, assim, não posso esquecer alguém, mas assim, dos que eu mais vejo, né, envolvido, inclusive na temática da comunicação. E me orgulho muito de todos esses jovens, quando eu penso no que cada um está fazendo hoje da vida, sabe, eu sei que a Ensine de alguma forma marcou a vida deles. E eu espero que eles não se percam, né, no percurso profissional e que eles levem, né, essa bandeira que a gente sempre trabalhou, que é do direito humano, da democratização da comunicação, independente do espaço que esteja, a comunicação é um direito. E usar ela da melhor forma possível, né? Sempre com transparência, com criticidade e principalmente com respeito aos direitos humanos. Alô, megafone, aquele abraço.